Você já imaginou que a pessoa em quem mais confia poderia te trair com alguém da própria família? Foi o que aconteceu com Pedro, um homem simples que viu sua vida virar de cabeça para baixo em uma casa isolada nos arredores de São Paulo. Ele era um cara normal, daqueles que acordam cedo para trabalhar no escritório, voltam para casa cansados e ainda arrumam tempo para um churrasco no fim de semana. Mas tudo mudou quando algo proibido começou a crescer no ar daquela casa velha, cheia de segredos. Pedro era casado com Ana há 5 anos. Eles moravam em um apartamento pequeno no centro de São Paulo, daqueles com barulho de carro o dia todo e cheiro de pão fresco da padaria da esquina. A vida deles era tranquila, como um rio calmo que flui sem pressa. Ana trabalhava em uma loja de roupas, sempre sorridente, e Pedro era contador em uma empresa média. Eles sonhavam em ter filhos, comprar uma casa maior, talvez viajar para o Nordeste nas férias, mas de repente as coisas desandaram. Ana perdeu o emprego por causa de cortes na empresa, e isso a deixou para baixo. Ela começou a ficar triste o tempo todo, como se uma nuvem escura cobrisse sua cabeça. Chorava à noite, não comia direito e Pedro se sentia perdido, sem saber como ajudar. Os médicos disseram que era depressão, que ela precisava de repouso e apoio. A família sugeriu que eles fossem morar temporariamente com Maria, a mãe de Ana. Maria era viúva há 10 anos, morava sozinha em uma casa grande no subúrbio, com um jardim cheio de jasmim que perfumava o ar à noite. Pedro concordou na hora. Qualquer coisa para ver Ana bem de novo, ele pensou. Ele amava a esposa, era calmo, nunca brigava alto. Achava que seria só uma fase, que em poucas semanas tudo voltaria ao normal. A casa de Maria era antiga, com paredes grossas e corredores longos que ecoavam passos como fantasmas. Ficava em uma rua quieta, longe do barulho da cidade, cercada por árvores e aquele jardim que parecia vivo, com flores brancas que se abriam no escuro. Maria tinha 52 anos, mas não parecia. Era elegante, ex-professora de literatura, com cabelos pretos presos em um coque e olhos que pareciam guardar histórias antigas. Ela falava devagar, com uma voz suave, como um vento morno. Pedro sempre a respeitava, chamava de Dona Maria ou mãe e mantinha distância. Mas logo nos primeiros dias ele sentiu algo estranho no ar. A solidão dela era palpável, como uma sombra que se esgueirava pelos cantos da casa. E você, já sentiu uma atração que sabia que era errada? Algo que começa como uma faísca e vira fogo sem controle? Comente abaixo de onde você está assistindo, talvez de uma cidade chuvosa como Curitiba ou do calor do Rio, e inscreva-se no canal para mais histórias reais que tocam o coração. Vamos compartilhar experiências, porque às vezes falar alivia a alma. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Pedro ajudava na casa, consertava coisas quebradas, enquanto Ana descansava no quarto. Maria cozinhava pratos simples, como feijão com arroz e uma salada fresca, e eles comiam juntos na mesa da cozinha. Mas Pedro começou a notar detalhes. O jeito como Maria se movia, gracioso, com uma saia leve que balançava. O perfume dela, misturado com o jasmim do jardim, que entrava pela janela aberta. Era como se a casa inteira respirasse aquele cheiro, doce e perigoso, que grudava na pele. Uma tarde, enquanto Ana dormia, Pedro foi arrumar o sótão para guardar caixas velhas. Lá em cima, entre poeira e móveis antigos, ele encontrou uma caixa de fotos antigas. Curioso, abriu. Eram imagens de Maria jovem, rindo em praias, dançando em festas. Mas uma foto o parou. Maria ao lado de um homem desconhecido, não o pai de Ana. Eles pareciam íntimos, abraçados em um lugar escondido, com olhares cheios de segredo. No verso, uma data de 30 anos atrás e uma nota rabiscada. Nosso momento proibido. Pedro sentiu um choque, como um raio no peito. Quem era aquele homem? Maria tinha tido um caso? Isso explicava o divórcio precoce do marido dela? Ele guardou a foto no bolso, coração batendo forte. Aquela descoberta era como uma porta entreaberta, convidando para um mundo escondido. Ele não contou para ninguém. Mas à noite,
Deitado ao lado de Ana, que dormia pesada por causa dos remédios, Pedro não parava de pensar na foto. Maria, lá embaixo na sala, lendo um livro sob a luz fraca da lâmpada. Ele imaginava aí a vida dela, sozinha por tanto tempo, como uma árvore solitária no jardim, forte mas carente de chuva. A solidão é como uma ferida que não fecha, dói devagar e te muda por dentro. Pedro se sentia culpado por pensar nisso, mas a curiosidade crescia, misturada com algo mais profundo, como um rio subterrâneo que aflora de repente. No dia seguinte, durante o café da manhã, Pedro olhou para Maria de um jeito diferente. Ela servia o café com um sorriso calmo e seus olhos se cruzaram por um segundo a mais. "Dormiu bem, Pedro?" Ela perguntou, voz baixa como um sussurro. Ele gaguejou um sim, sentindo o calor subir no rosto. Ana, ainda sonolenta, não notou nada, mas Pedro sentiu. Era como se aquela foto tivesse acendido uma luz, revelando camadas de Maria que ele nunca imaginara. Ela não era só a sogra, era uma mulher com passado, com desejos guardados. Os dias passaram e a tensão crescia devagar, como uma tempestade se formando no horizonte. Pedro ajudava no jardim, cortando grama alta, e Maria ficava perto, apontando flores. "Cuidado com o jasmim, ele é delicado", ela dizia, mão tocando levemente o braço dele para guiar. Aquele toque era como eletricidade, curta mas impactante. Pedro se afastava, culpado, mas voltava a pensar na foto à noite. Por que ela guardava aquilo? Era arrependimento ou saudade? Ele queria perguntar, mas tinha medo. Medo de abrir uma caixa que não fecharia mais. Uma noite, Ana teve uma crise. Chorou muito, dizendo que se sentia um peso. Pedro a acalmou, mas depois desceu para a cozinha por água. Maria estava lá, lavando louça, de camisola leve. "Ela está melhor?" perguntou, secando as mãos. Pedro assentiu, mas ficou parado, olhando. O cheiro de jasmim entrava pela janela, misturado com o sabão. "Você parece cansado, Pedro. Sente-se um pouco." Ele sentou e ela serviu um chá. Conversaram sobre coisas bobas, o tempo, a cidade, mas o ar estava pesado, como antes de uma chuva forte. Foi aí que Pedro mencionou a foto, sem planejar. "Encontrei umas fotos antigas no sótão. Você era tão viva." Maria parou, olhos baixos. "Aquela época foi complicada. Meu casamento não era feliz e eu cometi erros." Ela contou um pouco, voz tremendo levemente. O caso com um colega, a paixão rápida que acabou em dor. "A solidão me levou a isso, como um vazio que engole tudo." Pedro ouviu, coração apertado. Sentia pena, mas também admiração. Ela era forte, tinha superado. Mas aquela confissão era como uma ponte entre eles, perigosa e tentadora. "E você? Já descobriu um segredo que mudou tudo? Algo que te fez questionar o que é certo ou errado? Me conte nos comentários de onde você está, talvez de Belo Horizonte ou Fortaleza, e não esqueça de se inscrever para mais relatos que mexem com a gente." A convivência diária virava rotina, mas com faíscas. Pedro via Maria pela manhã, preparando o caquen, com o sol batendo no cabelo solto. Ela sorria e ele sentia um puxão no peito. Ana melhorava aos poucos, saía mais do quarto, mas Pedro se distraía. Pensava em Maria sozinha à noite, lendo no sofá. A casa parecia menor, os corredores mais íntimos. Uma vez, consertando uma torneira, ele ouviu Maria cantar baixinho no quarto ao lado, uma música velha de amor proibido. Parou para escutar, imaginando a vida dela jovem, cheia de paixão. Outra tarde, choveu forte. São Paulo tem dessas chuvas que lavam a cidade, mas isolam as pessoas. Ana dormia e Pedro ficou na sala, olhando a água bater na janela. Maria entrou, molhada do jardim, com flores na mão. "Peguei antes da chuva destruir." Ela se aproximou, cheiro de terra úmida e jasmim. Seus olhos se encontraram e por um momento o mundo parou. Pedro sentiu o desejo crescer, como uma onda que ameaça afogar. "Caminha fora." "Você é forte, Maria," ele disse, voz rouca. Ela sorriu triste. "Nem sempre."
Às vezes, a fraqueza vence. Naquela noite de chuva, Maria apareceu na porta do quarto de Pedro. A luz fraca do corredor iluminava sua silhueta, e ele sentiu o coração disparar, como se o destino tivesse batido à porta. Pedro se sentou na cama, o peito subindo e descendo rápido, enquanto Maria entrava devagar, fechando a porta de atrás de si com um clique suave. A chuva batia forte nas telhas, como se o mundo lá fora quisesse abafar qualquer som dentro do quarto. Ela usava uma robe solto, o cabelo úmido, caindo sobre os ombros, e seus olhos brilhavam na penumbra. "Não consigo dormir com esse barulho todo", murmurou ela, voz baixa como um segredo. Pedro engoliu em seco, sentindo o ar ficar mais pesado, carregado de algo que ele não queria nomear. Ele se lembrou de como tudo tinha sido diferente antes, quando ele e Ana se conheceram em uma festa de amigos no bairro da Liberdade, com lanternas vermelhas, balançando e cheiro de yakisoba no ar. Ana ria alto, com os olhos castanhos cheios de vida, e Pedro, tímido, a convidou para dançar um forró improvisado. Eles namoraram por 2 anos, casaram em uma cerimônia simples, na igreja do bairro, com bolo de brigadeiro e família reunida. Moravam em um apê apertado, mas acolhedor, onde o sol da manhã entrava pela janela da cozinha, iluminando o café que Ana preparava cantando baixinho músicas de Marisa Monte. Aos domingos, faziam churrasco na laje com vizinhos, carne assando no carvão, risadas ecoando até o fim da tarde. Sonhavam com uma casa própria, talvez em Interlagos, e com filhos correndo pelo quintal. Pedro trabalhava duro, números e planilhas o dia todo, mas voltava para casa ansioso pelo abraço dela. Era uma felicidade quieta, como um dia de sol depois da garoa. Mas então veio a crise. A loja onde Ana trabalhava fechou portas de repente, vítima da economia instável. Ela tentou outros empregos, mas as rejeições se acumulavam, como pilhas de currículos ignorados. Aos poucos, o sorriso dela apagou, substituído por noites em claro e lágrimas silenciosas. "Eu me sinto inútil", ela desabafava, encolhida no sofá. Pedro tentava animá-la. Cozinhava sua comida favorita, arroz com feijão e farofa crocante, mas nada lhe adiantava. Os médicos receitaram remédios, falaram em terapia, e a ideia de morar com Maria surgiu como uma tábua de salvação. "Lá ela vai ter paz e você pode trabalhar remoto", disse o irmão de Ana. Pedro topou, arrumando as malas com esperança, achando que seria temporário, como uma viagem curta para recarregar. Agora, ali no quarto, com Maria parada a poucos passos, ele questionava tudo. Ela se aproximou, sentando na beira da cama, o hobby escorregando levemente no ombro. "Você parece preocupado, Pedro. É com Ana?" Ele balançou a cabeça, mas era mentira. Era com tudo. A casa, o jardim, ela. Maria suspirou, olhando para a janela onde a chuva escorria como lágrimas. "Eu sei como é se sentir perdido. Meu marido me traiu anos atrás, antes de morrer. Ele tinha outra família, escondida em outra cidade. Eu descobri por acaso uma carta no bolso dele. Foi como um soco no estômago, que tira o ar e deixa você sem chão." Pedro piscou, surpreso. Ele nunca imaginara isso. Seu próprio pai o abandonara quando era criança, deixando a mãe sozinha com 2 filhos, correndo atrás de outra mulher. "Meu pai fez o mesmo", confessou ele, voz rouca. "Sumiu sem explicação, nos deixou na mão. Eu jurei que nunca seria assim." Maria tocou sua mão, um gesto breve, mas que queimou como brasa. Às vezes, a dor nos conecta mais do que a alegria. A conversa fluiu, como um rio que ganha força. Maria falou de sua juventude, lecionando em escolas públicas, apaixonada por livros que contavam histórias de amores impossíveis. Pedro compartilhou memórias da infância pobre, trabalhando cedo para ajudar em casa. A chuva lá fora parecia um acompanhamento, martelando-lhe o telhado em ritmo constante, mas por dentro, Pedro sentia um turbilhão. Por que aquilo o atraía tanto? Era a maturidade dela, a forma como ela ouvia sem julgar, diferente da fragilidade de Ana? Ele se sentia culpado,
como se estivesse traindo apenas por pensar. Naquela noite, sonhou com Maria. Eles caminhavam pelo jardim, mãos dadas, o jasmim florescendo ao redor como confetes. Confetes. Acordou suado, o coração acelerado, olhando para Ana dormindo ao lado. O que estou fazendo? Pensou, o peito apertado de remorso. Os dias seguintes foram um misto de rotina e faíscas. Pedro ajudava na casa, pintando uma parede descascada, e Maria ficava por perto, passando tinta com movimentos precisos. Seus braços se roçavam sem querer, enviando arrepios. Você é bom nisso, elogiava ela, olhos fixos nos dele, um segundo a mais. Ana melhorava devagar, saía para caminhadas curtas, mas Pedro se pegava distraído, pensando na confissão dela sobre a traição do marido. Isso o aproximava, como se compartilhassem uma cicatriz invisível. Uma vez, durante uma tempestade repentina, o trovão ecoou alto e Maria se encolheu na cozinha. Pedro instintivamente colocou a mão no ombro dela para acalmar. Está tudo bem, murmurou. Ela se virou, rosto perto do dele, e por um instante o mundo sumiu. O toque durou mais do que devia, quente e carregado. E você, já viveu um momento em que um simples toque mudou tudo? Como se o destino te desse um empurrão para o abismo? Deixe seu comentário, conte de onde vem essa reflexão, talvez de Salvador ou Porto Alegre, e se inscreva para não perder as próximas partes dessa jornada emocional. Em uma tarde de sol fraco, eles organizaram uma pequena festa familiar. Parentes vieram, tios e primos de Ana, com violão e samba tocando baixo no rádio. Pedro grelhava a carne na churrasqueira do quintal, suor pingando, enquanto Maria servia caipirinha gelada. No meio da bagunça, alguém ligou uma música animada e as pessoas começaram a dançar. Maria foi puxada para o centro, rindo, saía girando. Pedro observava, hipnotizado pelo jeito dela se mover, gracioso e livre. Ana o chamou para dançar, mas ele hesitou, olhos presos em Maria. Quando ela o viu, estendeu a mão. Vem, Pedro, não fique aí parado. Ele aceitou, mãos se tocando, corpos próximos no ritmo. Seus olhares se cruzaram, intensos, como se falassem sem palavras. Era proibido, mas eletrizante, como um raio disfarçado de faísca. A dança acabou, mas o fogo ficou. À noite, Pedro não dormia, revivendo o momento. Sentia culpa por Ana, que sorria mais agora, mas também uma atração crescente por Maria, pela forma como ela entendia suas dores antigas. O coração às vezes nos guia por trilhas tortas, como uma estrada de terra cheia de buracos, onde cada passo é um risco. Ele tentava ignorar, focando no trabalho remoto, planilhas piscando na tela do laptop. Mas Maria aparecia na cozinha, oferecendo um suco fresco, e o ciclo recomeçava. Um sonho erótico veio uma noite. Ele e ela no jardim, corpos entrelaçados, sob o jasmim, chuva caindo. Acordou ofegante, envergonhado, olhando para o teto escuro. A tensão se acumulava como nuvens antes da tormenta. Pedro evitava ficar sozinho com ela, mas a casa conspirava contra. Uma vez, consertando um armário, ele a ouviu chorar baixinho no quarto. Entrou, preocupado. O que houve? Maria limpou as lágrimas. Lembrei do meu marido, da traição. Me sinto sozinha há tanto tempo. Pedro se aproximou, abraçando-a por instinto. O abraço foi apertado, corpos colados, cheiro dela invadindo os sentidos. Ele sentiu o desejo pulsar, misturado com pena. Você não está sozinha, sussurrou. Ela ergueu o rosto, lábios perto dos dele, mas ele recuou, coração em disparada. Ana dormiu cedo naquela noite, exausta de um dia bom. Pedro desceu para a sala, inquieto, e encontrou Maria no sofá, livro no colo. Não consigo parar de pensar no que conversamos, disse ele, sentando perto. Ela fechou o livro, olhos nos dele. Eu também. O ar ficou elétrico, silêncio pesado. Pedro estendeu a mão, tocando a dela, e ela não recuou. O abraço veio natural, prolongado, corpos se moldando um ao outro.
O cheiro de jasmim entrava pela janela aberta, misturando-se ao calor deles, deixando tudo carregado de uma promessa não dita. O calor daquele abraço se espalhava pelo corpo de Pedro como uma febre lenta, fazendo o tempo parar ali na sala escura. Maria se afastou devagar, os olhos ainda fixos nos dele, um brilho misto de alívio e medo. "Boa noite", sussurrou ela, virando-se para o corredor, deixando para trás um rastro de perfume que se misturava ao ar úmido da noite. Pedro ficou ali, imóvel, sentindo o peito apertado, como se tivesse cruzado uma linha invisível sem volta. No dia seguinte, o sol nasceu tímido, filtrado pelas nuvens, mas dentro dele, uma tormenta particular já se formava. A rotina da casa seguia, mas agora com camadas escondidas. Pedro e Maria começaram a buscar momentos só deles, como passeios noturnos pelo jardim, quando Ana já estava deitada. O jasmim desabrochava sob a lua, liberando um aroma denso que embriagava os sentidos, tornando cada passo uma confissão muda. "Olha como as flores se abrem no escuro", dizia Maria, parando para tocar uma pétala, os dedos roçando os de Pedro como por acidente. Ele respondia com um aceno, mas por dentro lutava contra o impulso de segurar aquela mão e não soltar. Era como se o jardim fosse um mundo paralelo, onde as regras do dia não valiam. Uma manhã, enquanto ajudava Maria a arrumar o armário da cozinha, Pedro notou que ela se movia com dificuldade, uma careta sutil ao esticar o braço. "O que foi?" perguntou preocupado. Ela hesitou, mas acabou confessando. "Artrite, coisa velha, começou há uns anos, dói mais no frio." Pedro sentiu um aperto no estômago, vendo-a vulnerável pela primeira vez, como uma fortaleza com rachaduras. "Deixa eu ajudar", insistiu ele, massageando levemente os ombros dela sobre a blusa. Os toques eram cuidadosos, quase clínicos, mas carregados de intimidade. Maria fechava os olhos, suspirando de alívio, e Pedro se via preso entre o desejo de proteger e o medo de ir longe demais. Aquela doença leve virava uma ponte, justificando proximidade, mas alimentando-lhe o fogo interno. Ana, aos poucos, captava as mudanças. Pedro ficava mais calado durante as refeições, o olhar vagando para o nada, ou melhor, para Maria do outro lado da mesa. Ela notava como a mãe parecia mais viva, o rosto corado, os gestos mais leves, como se uma brisa fresca tivesse entrado na casa. "Você está distante, amor", comentava Ana em uma noite, deitada na cama, a mão no braço dele. Pedro mentia. "É o trabalho, muita pressão." Mas por dentro, ele se corroía de culpa, imaginando cenas horríveis, Ana descobrindo tudo, o choro dela ecoando como um grito abafado. Sonhos o atormentavam. Via a esposa sozinha no jardim, pétalas de jasmim caindo como lágrimas, enquanto ele e Maria riam em outro canto. Acordava suado, o remorso como uma âncora pesada. Maria, por sua vez, refletia sobre o vazio que a consumia há anos. "Minha vida é como uma casa abandonada, cheia de ecos de risos que sumiram", desabafava ela em um daqueles passeios, a voz trêmula sob as estrelas. Pedro ouvia, o coração partido, querendo preencher aquele espaço, mas sabendo o preço. A atração crescia em camadas. Não era só físico, era a compreensão mútua, as dores compartilhadas que os uniam como fios entrelaçados. Uma tarde, sozinhos na varanda, ele confessou: "Eu me sinto culpado o tempo todo." Maria tocou seu rosto. "Eu também. Mas a vida não é só dever, às vezes é sentir." Palavras que ecoavam como um convite perigoso. O drama se intensificava em cenas cotidianas. Uma noite, Ana e Pedro discutiram por bobagem. Ele esqueceu de comprar remédios dela. "Você não liga mais para mim." "Pô!" acusou ela, voz embargada. Pedro, distraído com pensamentos em Maria, respondeu seco: "Não é isso, estou cansado." A mentira pairava no ar, grossa como fumaça, ampliando a distância. Ana chorou quieta e Pedro, no banheiro, se olhava no espelho, odiando o reflexo. Como chegar ali? A culpa virava um ciclo, atração por Maria durante o dia, remorso à noite,
como ondas batendo em uma praia rochosa. E você, o que faria no lugar de Pedro? Ficaria calado ou contaria tudo? Comente sua opinião para a gente trocar ideias, de onde você estiver, talvez de Brasília ou Recife, e se inscreva no canal para mais histórias que fazem a gente refletir. A tensão culminava devagar, como uma panela no fogo baixo. Pedro e Maria trocavam olhares durante o jantar, dedos se roçando ao passar o sal, momentos que pareciam inocentes, mas queimavam por dentro. Uma vez, ele a encontrou no quarto dela, arrumando roupas, e a ajudou a dobrar uma blusa. Seus corpos se aproximaram, respirações sincronizadas, e por um segundo Pedro pensou em beijá-la. Recuou, mas o desejo ficava, como uma semente plantada no solo fértil da solidão. Então veio a revelação parcial, como um trovão anunciando a chuva. Ana, limpando o quarto, pegou o celular de Pedro esquecido na mesa. Uma mensagem de Maria piscava. Aquela noite foi inesquecível. Referia-se a uma conversa profunda sobre o passado, mas para Ana soava como traição. "O que é isso?" perguntou ela, voz tremendo, olhos cheios de dor. Pedro gelou, o mundo girando. "Não é o que parece", gaguejou, mas as palavras soavam vazias. Ana chorou, acusando. "Você e minha mãe? Como pôde?" Maria, ouvindo a confusão, entrou no quarto, rosto pálido. "Filha, foi só uma conversa", tentou explicar, revelando mais sobre sua artrite e como Pedro a ajudara, mas omitindo o laço emocional. O confronto foi um caos de emoções. Ana gritava, Pedro negava o físico, mas admitia a atração no coração. Maria defendia com voz baixa, contando seu passado de traição sofrida para justificar a fraqueza. "Eu estava sozinha há tanto tempo", murmurou ela, lágrimas escorrendo. Ana ouvia, o peito doendo como se uma lâmina o cortasse, mas via neles não monstros, e sim humanos falhos. A traição machuca como uma facada no peito, mas talvez seja o chute para acordar, pensou Pedro em silêncio, misturando dor e uma faísca de esperança. A família se despedaçava ali, palavras voando como cacos de vidro. A discussão se estendia, vozes ecoando pela casa, enquanto lá fora nuvens escuras se acumulavam. Ana, exausta, finalmente disse: "Eu preciso ir embora, pensar sozinha." Pedro sentiu o chão sumir, forçado a escolher entre o amor antigo e o novo fogo, o coração dividido como um rio bifurcado. Uma tempestade desabava fora da janela, raios iluminando o quarto, como se o céu rugisse em aprovação ao caos. Raios cortavam o céu lá fora, iluminando o quarto em flashes breves, enquanto o barulho da chuva se misturava às vozes elevadas dentro da casa. Ana parou de repente, mão no peito, respirando fundo, como se reunisse forças para algo maior. "Espere", disse ela, voz firme apesar das lágrimas. "Tem mais uma coisa que vocês precisam saber." Pedro congelou, o estômago revirando, e Maria se encostou na parede, o rosto marcado por uma mistura de arrependimento e surpresa. Ana baixou os olhos para a barriga, tocando-a levemente. "Estou grávida. Descobri hoje de manhã, no exame que fiz sozinha." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, mais alto que qualquer trovão, como se o tempo tivesse parado para digerir aquela bomba. Pedro sentiu as pernas fraquejarem, caindo sentado na cama, o mundo girando em câmera lenta. Uma criança? Como isso mudava tudo? Ele olhou para Ana, vendo não só a dor, mas uma determinação nova, como uma árvore que resiste ao vento forte. Maria cobriu a boca, olhos marejados, murmurando: "Meu Deus, filha!" A revelação era um soco inesperado, transformando o confronto em algo maior, forçando todos a encarar não só o erro, mas o futuro que crescia ali inocente e frágil. "Eu não sei o que fazer com isso", confessou Ana, sentando ao lado de Pedro, mas sem tocá-lo. "Mas uma coisa eu sei, não vou criar essa criança em uma casa de mentiras." A noite se arrastou em conversas exaustivas, com pausas longas, onde só se ouvia a chuva diminuindo aos poucos.
Pedro admitiu tudo, voz rouca. Eu errei feio, Ana. Foi uma atração que cresceu sem eu notar, mas nunca cheguei ao físico. Foi emocional, e isso já é traição o suficiente. Maria, com coragem quieta, acrescentou. Eu me sinto culpada mais que ninguém. Fui fraca, busquei conforto onde não devia. E Ana ouvia, as mãos cruzadas sobre a barriga, processando cada palavra como pedras em um caminho íngreme. Vocês dois me machucaram, disse ela por fim, mas essa criança merece uma chance. Não vou embora agora, mas preciso de espaço para pensar. Decidiu ficar com uma tia em Campinas por umas semanas, para refletir longe dali. Nos dias que seguiram, a casa virou um lugar de silêncios pesados, como um palco após o fim da peça. Pedro cuidava de Maria como família, ajudando com remédios para a artrite, cozinhando refeições leves, sopa de legumes com tempero caseiro, pão quentinho da padaria próxima. Sem toques extras, sem olhares demorados. Era um cuidado prático, como um irmão para uma irmã mais velha. Maria, por sua vez, encontrou refúgio em uma nova paixão, pintar quadros no quintal, usando tintas baratas compradas no mercadinho local. Seus pincéis dançavam sobre a tela, criando cenas de jardins floridos, cores vivas que contrastavam com o cinza interno dela. Pintar me faz sentir viva de novo, comentava ela em voz baixa, durante um almoço simples. Pedro assentia, vendo nela uma resiliência que admirava, mas agora sem o fogo antigo. Enquanto Ana estava fora, Pedro mergulhou em terapia familiar, marcada por uma psicóloga amiga da família, daqueles atendimentos online que lembram novelas brasileiras, onde segredos saem aos poucos e curam feridas. Nas sessões, ele falava das raízes da atração, a solidão compartilhada, o eco do abandono do pai, e aprendia a priorizar. O amor verdadeiro não é faísca rápida, é fogo que aquece devagar. Refletia ele sozinho à noite, olhando fotos antigas de Ana sorrindo em uma praia de Ubatuba. Ligava para ela todos os dias, conversas curtas no início, cheias de pausas, mas que foram se alongando, virando risos tímidos sobre nomes para o bebê. Que tal João? Como meu avô, sugeria ele, e Ana respondia, ou Sofia, forte como eu quero ser. Maria, pintando sob o sol morno, encontrava paz nas cores. Seus quadros viravam presentes para vizinhos, trocados por frutas frescas ou conversas leves sobre o tempo. A arte me ensina que nada é permanente, dizia ela para Pedro, enquanto limpavam as tintas. Ele via nisso um renascimento, como uma semente que brota após a seca. A comunidade ao redor, com suas festas de rua e rodas de samba, nos fins de semana, virava um apoio sutil, uma novela da vida real, onde vizinhos aconselhavam sem julgar, lembrando que famílias se consertam com tempo e esforço. Ana voltou após 2 semanas, barriga já arredondando levemente, trazendo uma mala pequena e um olhar mais sereno. Eu perdoo, mas não esqueço tudo de uma vez, declarou ela na sala, com Pedro e Maria sentados à frente. Vamos tentar como família, pela criança. Pedro a abraçou com cuidado, sentindo o bebê chutar pela primeira vez, um sinal de vida nova que lavava parte da culpa. Maria sorriu, lágrimas nos olhos. Obrigada, filha. Vou ser avó, e isso me basta. Eles reconstruíram aos poucos, com jantares compartilhados, feijoada aos domingos, conversas sobre o bebê e limites claros, como Maria saindo mais para aulas de pintura na praça. A reconciliação não era perfeita, como um vaso quebrado colado com ouro, mostrando as rachaduras, mas ganhando beleza. Pedro vivia mais autêntico, valorizando o dia a dia, caminhadas com Ana pelo bairro, mãos dadas como no começo, e ajudas práticas para Maria, sem ambiguidades. A vida é como um samba, cheia de tropeços, mas você dança mesmo assim, sentindo o ritmo no peito, pensava ele, assistindo Ana rir de uma piada boba. Maria, com seus quadros vendidos em feirinhas locais, encontrava propósito além da solidão, como uma flor que desabrocha após a poda. Às vezes, o erro nos ensina a valorizar o que realmente importa, como o amor verdadeiro e o perdão. Não é tarde para mudar,
para encontrar força onde achava que não tinha. Se você está passando por algo assim, lembre, sua força está dentro de você, pronta para emergir. Obrigado por acompanhar essa história real e emocionante. Comente abaixo o que achou, compartilhe sua própria experiência e se inscreva no canal para mais narrativas que inspiram. De onde você está assistindo? Vamos interagir!